Olá pessoal, aqui Caetano Aneta do VFX Brasil em mais um tutorial de Maya. Nessa segunda parte do tutorial de Anycloth, vamos puxar o pano e revelar o objeto que está por debaixo. Para fazer isso, vamos usar um elemento chamado AnyConstraint. Em cima do pano, aproximadamente na metade dele, para vértice, selecionar os dois vértices em cima desse objeto, ou ir no meu menu AnyConstraint, Transforme. Isso faz com que seja criado um locator que se prende a esses vértices selecionados. Isso permite que, quando nós formos animar o locator, o pano, o objeto Anycloth, siga a animação do locator. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco, assim que nós fizermos essa animação. Eu vou colocar aqui no frame 1, selecionar apenas o locator, Translate Y, Key Selected, para ele criar um keyframe no frame 1. Vou posicionar ele aqui mais ou menos na frame 40. Vou puxar ele bem para cima, aproximadamente 30 unidades para cima. De novo aqui, selecionar o Translate Y, Key Selected. Dessa forma, duas marquinhas vermelhas, uma no começo, outra no frame 40, nós temos uma animação constraint. Aqui ele já está tentando calcular a animação, mas lógico que mexendo no Time Slider ele não consegue fazer isso com precisão. Eu vou reduzir o comprimento total do Time Slider para aproximadamente 60 quadros, que é mais que o suficiente, porque a gente precisa voltar para frame 1 e play para ele calcular a simulação. Certo. E ele termina o cálculo. Somente para ele não ficar calculando isso toda hora, porque depois que ele calcula a primeira vez, na hora que você toca a animação, ele não mantém isso armazenado na memória. Para ele manter isso armazenado, vou voltar para o frame 1, selecionar o objeto Anycloth e eu vou criar um cache. Aqui no menu Anycache eu vou vir Create New Cache com o objeto selecionado. E recalcular a simulação. Ele vai passar por todos os frames novamente. A diferença é que no final ele não vai precisar mais calcular. A animação vai estar armazenada nesse cache. Guardar alguns instantes até ele terminar. Pronto, 60 frames é o suficiente. Agora, se eu mexer o Time Slider, a animação está armazenada em cache, ele não está calculando mais. Para observar de novo. Ok, basicamente isso. Para ele revelar um outro objeto que não seja essa silhueta de carro que fica aqui embaixo, eu já tenho carregado aqui o meu logo do VFX, que eu importei para a cena. Eu vou vir aqui, dar Ctrl H para esconder esse objeto, selecionar o logo, Shift H para poder trazer ele de volta. Basicamente são as opções do menu Hide e Show que eu tenho aqui, que faz com que o objeto seja ou escondido ou você traga ele de volta. Assim, dessa forma, ele continua com a silhueta. Certo? Uma vez que a animação está calculada, ela não sofre mais influência física, então o pano não cai em cima do logotipo e toma o formato dele. Ele mantém o formato dessa silhueta de carro aqui. E ao ser puxado, ele revela o objeto embaixo. O próximo passo agora é construir o cenário. Primeiro eu preciso de um chão. Vou criar aqui Polygon Primitives Cylinder. Puxar o cilindro para baixo, aproximadamente -1. E nas propriedades aqui do cilindro, o raio eu vou aumentar bastante. Aproximadamente 100 é o suficiente para criar uma ideia de plano infinito.
até porque depois com a iluminação vai ficar tudo mais escuro e basicamente não vai dar para ver o final. O próximo passo é criar a iluminação. A iluminação vai ser uma iluminação bem simples, baseada em Final Gather, que seria iluminação indireta. Eu vou criar uma esfera, Polygon Primitive Sphere, Scale, aumentar o tamanho dessa esfera, fundamente, tá bom. Nas propriedades da esfera, eu vou aumentar as subdivisões para 32 e 32. E agora eu vou fazer algumas alterações. Na verdade, o que eu quero são apenas uns quadradinhos das faces, apenas algumas faces da esfera em cima, para servir como a fonte de iluminação. Para isso eu vou isolar o meu objeto, com a esfera selecionada eu vou vir aqui no Isolate Selected. Ele temporariamente tira todos os outros objetos da cena e deixa somente a esfera. O que eu vou pegar vai ser basicamente a quarta fileira, então tem aqui 1, 2, 3, entrar na seleção de face, vou selecionar aqui, dar um clique, deixa eu select apenas, um clique nesse, mantendo o Shift pressionado, 2 cliques, ele seleciona o anel inteiro. Certo? Eu vou querer 3 fileiras dessa com um intervalo de uma em cada, então na verdade esse é o primeiro, pulo uma, Shift esse, mantendo o Shift pressionado, 2 cliques nesse, ele seleciona o outro anel. E a mesma coisa aqui, mantendo o Shift pressionado, dou um clique nesse, 2 cliques nesse, ele fecha o outro. Edit, Invert Selection, Delete no teclado, eu fico só com essas 3 fileiras. Ainda assim, o que eu quero para ficar em cima, para servir como fonte de luz, são apenas alguns quadrados, eu não vou querer os anéis inteiros aqui. Então eu vou selecionar, por exemplo, essa fileira daqui, aí eu vou pular 3 faces, Shift, seleciono essa outra, 2, 3, Shift, essas outras, 1, 2, 3, Shift, Shift, seleciono essas outras, essas, 3, zooma, e de novo, Edit, Invert Selection e Delete no teclado. Basicamente essa Object Mode é a minha fonte de luz. Vou trazer os outros objetos aqui. Eu vou aplicar um material agora, nesse que vai servir como fonte de luz. Então, Assign New Material. Um pouquinho isso para caber. Material do Maya mesmo. Material Lambert. A cor branca. Deixa eu abrir mais espaço para a gente aqui. Transparência não, Ambient Color também branco e incandescência branca. É claro que se a gente for usar isso com o render do Maya normal, nós não vamos ver muita coisa. Vou fazer um teste com o render. Vou ligar aqui o meu enquadramento do render. Deixar mais ou menos aqui. Acho que é o suficiente. Eu vou aqui nas minhas propriedades de render primeiro. Nas propriedades de render eu vou mudar de Maya Software para Mental Ray. Se eu renderizar agora, eu vou fazer um teste. Por enquanto eu estou com a minha luz default ligada. Estou aqui na propriedade Common, na seção Common, Render Options, Enable Default Light, eu vou desligar. Com isso, se eu renderizar de novo, não vejo nada, apenas as faces que nós separamos da esfera. Para isso funcionar, eu preciso vir aqui em Quality,
eu vou habilitar Quality Presets, eu vou usar Preview Final Gather. Renderizar novamente. Aqui eu começo a ver alguma coisa. Ainda está muito escura a cena. Para isso daqui emitir mais luz, esses quadrados aqui que nós colocamos, eu vou nas propriedades dele novamente, fechar o objeto, clicar num deles. Essa propriedade de incandescência, eu vou clicar nela e em HSV, Hue, Saturation e Value, em Value, eu vou colocar 15. Na realidade, essa dica ela serve. Apesar do branco não ficar com uma intensidade maior do que o branco na tela, na viewport, o que acontece? O render entende isso como uma emissão de luz mais forte. Então, dessa forma, se eu for renderizar, a cena fica bem mais clara. Não se preocupe com essas manchas que ficam aqui. Mas, na verdade, isso é uma propriedade do render que nós já vamos mexer. Em Direct Lighting, na opção Final Gather, em Accuracy eu vou aumentar isso daqui para 300 e Interpolation, Point Interpolation para 200. Isso vai melhorar o visual da cena, minimizando as manchas. Certo? Já começa a ficar bem melhor a visualização. Para o material aqui do pano, eu vou fechar o meu propriedades de render. Eu vou utilizar com o pano selecionado, botão da direita, Assign New Material, eu vou usar o material do Mental Ray, minha Material X. Eu vou utilizar aqui em minha Material X1 um preset, que seria esse Mate Finish. A primeira opção do menu que fica ao lado é a Replace. E ele troca o material por isso. Na verdade, o que ele faz, ele configura as propriedades desse material para esse preset Mate Finish. Eu vou mudar a cor dele para um vermelho, deixar ele menos saturado. Vamos renderizar novamente. Ele já deve ficar com um aspecto melhor. Certo? Basicamente é isso. Nós vamos ver um render de algumas outras frames. Certo? Aqui ele já começa a dar o efeito de, na hora que nós puxamos o pano, aparece o logotipo por baixo. Certo? Ainda fica como esse logotipo está um pouquinho escuro na parte de cima. Nós podemos colocar, ele é meio reflexivo. Para isso daqui poder ficar um pouco melhor, eu vou criar um plano poligonal mesmo. Rodar ele aqui no Channel Box, uns 90 graus. Vou aumentar. O plano ficando basicamente atrás da câmera, eu vou colocar um material para ele. Um material do Maya mesmo, um Surface Shader, na cor branca. Ficar um pouco mais para trás. Vou voltar aqui para poder enquadrar um pouco melhor. Tirar isso e ver agora como fica o resultado.
Até que a reflexão do plano branco que fica por trás da câmera, ele já começa a dar uma aparência. Na realidade, agora seriam uns ajustes para poder deixar ele um pouco mais claro, mas seria essa a ideia do N-Cloth, utilizando ele para poder fazer esse efeito com outro objeto que não seja o que foi usado para poder criar a silhueta do carro. Se você gostou, não esqueça de curtir esse tutorial aqui no YouTube e também curta nossa página no Facebook. Continue ligado, em breve mais tutoriais da VFX Brasil. Obrigado!